atividades da nossa vida continuaram pelo Zoom. Então, hoje, esse setor evoluiu, assim, se transformou em boas práticas e mediação. Tem vários setores que vão trabalhar com isso, boas práticas de mediação escolar, boas práticas de mediação de família. É um trabalho que vem consequência dessa proposta do Mediare, e hoje não precisa mais ser filiado ao Mediare e não tem nenhum custo. Então, se vocês souberem e puderem, a cada 2 meses tem um grupo chamado Boas Práticas, onde vários eventos acontecem, várias conversas como essa, para cada uma poder contar um pouco a sua experiência de trabalhar com mediação nesses setores, né? E no caso da mediação escolar, especificamente, a gente trazendo temas que podem ampliar as nossas lentes em relação aos benefícios da mediação dentro de uma escola. Então, hoje, né, a gente trouxe o Lucas. Eu vou pedir para a Joana apresentar o Lucas, que ela é que tem a maior intimidade com ele. Eu acho que quando a gente tem intimidade, a gente apresenta de uma forma mais informal. Então, para ela poder apresentar ele de uma forma informal e mais acolhedora, eu peço para ela apresentar o Lucas. Obrigada, Mônica. Só ia te pedir para lembrar da sua autodescrição. Já que a gente está aqui no vídeo, acho importante fazer a sua autodescrição. Tá bom. Eu sou Mônica Lobo, uma mulher branca, cis, que mais? É, Viúva, cabelo viúva, tenho curto, 8 netos, cabelo curto, não uso óculos, tá ótimo. que mais? Estou de brincos, Isso. Tá vestindo uma camisa branca, a atrás camisa de você tem branca. os bonecos na prateleira. Estou na minha sala de consultório, que tem vários fantoches no trabalho que eu faço muitas vezes com família. Ótimo. Hum. Então, eu tô adorando ver uns rostinhos conhecidos aqui. Então, eu sou Joana, uma mulher branca, vestindo uma camisa branca também. Eu e a Mônica, a gente está combinando. E eu tenho um cabelo médio, tô com o cabelo meio preso. E sou pedagoga de formação, terapeuta de família, é, e casal, e também mediadora de conflitos. Mãe de dois, madrasta de um, enfim, isso se a Mônica for falar, socorro, a gente não sai daqui, né, Mônica? E a gente tem hoje o desafio de falar algo que sempre me tocou. Alguns não sabem, mas eu trabalhei com gestão na área de educação infantil durante 20 anos dentro de escola, como estagiária, professora, e depois trabalhei com gestão e orientação educacional. E eu e o Lucas tivemos o privilégio de trabalhar juntos. Falo por mim, que foi um privilégio trabalhar com ele. É, E aprendi muito. E ele participou, eu acho, de uma transformação minha pessoal, talvez ele nem saiba, mas de percepção de educação de um outro ponto de vista. E talvez ele tenha sido o primeiro homem que a gente tenha contratado na escola que a gente trabalhava. Alguém tá com o áudio aberto. Pronto, só pedir para os áudios ficarem fechados. E se quiserem fazer alguma intervenção, fiquem à vontade para colocar no chat e eu vou puxando aqui na conversa junto com o Lucas e com a Mônica. E, enfim, depois no final a gente vai abrir para uma conversa mais livre, mais solta. Então, eu vou abrir agora para o Lucas se apresentar um pouquinho da trajetória dele e o que ele quiser falar sobre ele. Obrigada. Também foi um prazer trabalhar com você, tá, Jô? Me chamo Lucas Torres, né? Sou um homem negro, tenho barba, cabelo curto, cacheado, tô usando brinco, uma camisa que é listrada, que é meio branca, meio amarela, azul, tem muitas listras, e tô no fundo branco também. Eu sou pedagogo também, formado pela UFRJ,
Trabalho com educação já faz 5 anos, já fui mediador escolar, já trabalhei na educação infantil, um pouquinho no fundamental, e agora voltei para a educação infantil, que é esse campo, esse universo que eu sou apaixonado. Tive muito medo, né, na minha monografia, que a gente vai abordar um pouquinho. Eu conto um pouco sobre esse medo, esses receios de entrar nesse universo que é predominantemente feminino, e por muito tempo eu fugi dele. Então, quando eu entrei para pedagogia, eu sempre falei que a última coisa que eu ia fazer era ir para educação infantil. Corta para mim indo para educação infantil, me apaixonando, e cá estou eu trabalhando na educação infantil. E é o segmento de educação assim que eu mais acredito, que eu mais sou apaixonado. É... A minha monografia aborda esse assunto sobre gênero, né? Principalmente sobre homens na educação infantil, que foi um tema que me atravessou pelo fato de eu ser homem, pelo fato de eu estar na educação infantil. Então, na minha monografia, eu trago um levantamento meio que bibliográfico do que foi discutido ao longo desses anos no Brasil sobre homens na educação infantil. E eu também trago alguns relatos pessoais, muito baseados na Preciosa e na Sueli, que falam sobre marcas e essas marcas que nos atravessam, que nos atingem, e que essas marcas meio que voltam em algum momento para nos falar, para nos dizer e para nos reger. E como a gente precisa pegar essas vozes, essas angústias que estão dentro da gente e transformar isso num disparador, num motivador para nossa pesquisa ou para nossa descoberta. Então, a minha monografia foi muito nisso, foi através das minhas experiências, das minhas angústias e questionamentos e reflexões dentro desse universo que, de primeira instância, era um universo que não era para mim, como foi viver e vivenciar todas essas experiências, né? E transformar isso nesse disparador e nessa coisa potente que é um homem estar na educação infantil. É isso. Falei demais me apresentando, né? Não, muito bom. Obrigada, Lucas. Obrigada. Muito bom te ouvir. E aí a gente vai assim, a gente fez um roteirinho de algumas perguntas, mas de fato, pessoal, fiquem super à vontade para jogar as perguntas no chat que a gente puxa, tá? Dentro da monografia do Lucas, ele fala um pouco sobre o lugar da mulher no lugar de cuidado e o homem no lugar de ordem de impacto na escola. De ordem no lugar de ordem, né? Não é isso, Lucas? A mulher Isso, no lugar de cuidado e o homem no lugar de ordem. E esse impacto dentro da escola. exato. A estrutura que reforça as posições nas famílias, né? Do homem provedor e da mulher cuidadora. E aí você, Exato. como educador dentro da escola, como você percebe isso? Como você percebe o diálogo, né? Dessa instituição com você, dentro dessa Tá. perspectiva do homem provedor e da mulher cuidadora? Então, quando a gente fala sobre isso, né, sobre a sociedade, tem uma antropóloga, que é a Ruth Benedict, que ela fala sobre como a cultura é uma lente pela qual a gente enxerga o mundo. Então, dependendo de onde a gente esteja, a gente enxerga o mundo através do que é posto pela gente. E ela fala nesse livro que se você vai numa cultura indígena, e você é jogado, se a gente for jogado dentro da floresta amazônica, a gente não sabe se encontrar, ver, diferenciar quais são as árvores, a não ser que seja alguém que seja formado em biologia, né? Mas dificilmente a gente vai conseguir se encontrar ali, diferenciar esses tons de verde, essas múltiplas diversidades de vegetações, mas uma pessoa indígena daquela localidade, ela vai conseguir distinguir qual é o verde, qual planta é venenosa, qual não é. Então, a forma como a gente enxerga o mundo é através da cultura. A cultura é a lente pela qual a gente enxerga o mundo. E, ao longo dos anos, né, a, a Judith Butler, ela fala sobre essa criação de gênero. Ela faz um levantamento de todas as pessoas que já discutiram gênero ao longo da história, e ela vai explicando como o gênero é uma criação, um conceito criado, principalmente, inicialmente, para oprimir as mulheres, ponto.
Esse é o objetivo de criar esse conceito de gênero. É dizer que o homem é forte, o provedor, e a mulher é a fraca, submissa, e que ela tem que fazer tudo, e que ela é responsável pelo cuidado. E quando a gente fala de escola, a gente não consegue desassociar a escola da cultura a qual a gente está inserida, né? Então, se a gente está num ambiente, numa cultura que é machista, que é binarista, impossível da escola viver uma realidade paralela a isso. A escola vive e transpira o que está posto ali socialmente. O que a gente faz enquanto educador é um trabalho minucioso e cuidadoso de tentar transformar as pessoas para que as pessoas transformem a sociedade, como fala Paulo Freire, né? Mas é um desafio. E é isso. Apesar de estar ali posto socialmente, a escola não vive essa coisa paralela, né? Ela vive a realidade do que está ali. E a gente, enquanto homem, enquanto mulher, dentro da educação infantil, a gente precisa ter esse cuidado. Então é isso. A mulher sempre foi vista, né, durante essa criação, como aquela que era responsável pelo cuidado, responsável pela família, que precisa ser recatada, do lar, cuidadosa, bela, vaidosa, enquanto o homem é aquele que é o forte, que vai decidir as coisas, que vai ter o poder sobre as coisas. Quando eu entrei no curso de pedagogia, eu lembro que muito se teve um espanto do porquê eu estava entrando no curso de pedagogia, mas é diferente do espanto que tem quando uma mulher entra para engenharia, por exemplo. Porque quando uma mulher entra para engenharia, o espanto é você é incapaz de estar aqui exercendo essa função que esses homens estão fazendo. O espanto que se tem quando o homem entra para a educação infantil é muito do por que você está aqui se você é capaz de fazer muito mais do que isso? O que você está fazendo aqui nesse ambiente que é de cuidado, que é da mulher, se você é capaz de gerir uma empresa, se você é capaz de ditar ordens, criar tendências. E aí isso é muito complexo, né? E aí a gente vê isso refletindo na escola também. Então, geralmente, quando na minha monografia eu vou usando alguns autores que falam sobre isso, que quando o homem entra na instituição, a primeira coisa que fazem é tentar afastar ele da sala de aula e fazer com que ele vá para a coordenação. Ou seja, as mulheres que estão lá há anos trabalhando e ralando e fazendo o chão ali daquela sala de aula, muitas vezes não são valorizadas. E um homem que chega ali muito pela forma como a sociedade enxerga o homem de ser a pessoa capaz de liderar e, ao mesmo tempo, na possibilidade de afastar ele da sala de aula e afastar ele das crianças com receios do que se pode acontecer, se coloca o homem na coordenação ou em cargos de gestão. E aí, geralmente, é o que acontece. Eu tive um privilégio muito grande nas escolas que eu passei, que eu não vivenciei isso. Na escola de educação infantil que eu passei, eu tive a oportunidade e o privilégio de estar com pessoas muito cuidadosas e muito carinhosas. Eu fui muito bem recepcionado nas duas escolas de educação infantil que eu trabalhei e na escola infantil que eu fiz, de educação infantil que eu fiz a minha etnografia, que é onde a minha tia trabalha. Eu também fui muito bem recebido pelas crianças, pelas famílias, pelos professores e pelo entorno. Então, eu não tive muitas questões relacionadas a isso. Mas eu sei que durante a história, né, não é a. Eu sou a exceção, né? Não é a maior parte das pessoas não passam por isso. Eu tive o privilégio de passar por escolas que são mais desconstruídas e que têm um pensamento de tentar mudar um pouco essas questões de gênero. Ô, Lucas, no nosso bate-papo, para a gente aquecer um pouco esse encontro nosso de hoje, você trouxe a sua experiência como professor de crianças de 3 anos, né? Isso. Crianças que tinham situação de fralda, de desfraude, e aí você contou situações que são bastante interessantes de como você conseguiu ir dividindo e se aproximando desse cuidado, que, na verdade, eu acho que acontece também muito dentro das famílias, né? Esse lugar que você fala que as mulheres foram colocadas e se deixaram colocar porque era um lugar onde tinha protagonismo, ou de alguma maneira tinha potência. Eu costumo dizer, quando eu atendo casais aqui no meu consultório, que nós mulheres achamos que os nossos bebês vêm com uma bula,
se só a gente sabe ler essa bula. Se a gente estiver com muita boa vontade, a gente conta para vocês o que está escrito na bula e como é que vocês conseguem mexer naquele bebezinho. E você trouxe isso na sua aproximação com as professoras. Eu queria que você compartilhasse aqui, que eu achei super importante. Sim. É, assim como eu estava falando que os homens são afastados desses cargos, né, da sala de aula, geralmente quando eles são colocados na sala de aula, principalmente na educação infantil, eles são colocados nas turmas mais velhas, onde não tem mais essa troca, ou as crianças já conseguem ir no banheiro de forma autônoma, e o que a gente faz ali é auxiliar naquele processo. Mas a maior parte ali desse cuidado à ida ao banheiro, as crianças fazem. Mas eu tive a oportunidade de trabalhar numa escola com crianças de 3 anos que acontecem esse desfraude. E foi uma coisa nova, tanto para mim quanto para as famílias, né? Vivenciar esse desfraude, esse respeito pelo corpo da criança, do tempo da criança, e essas idas ao banheiro e as trocas de fralda também. E o que a gente conversou no bate-papo é que eu tive uma família muito cuidadosa, muito maravilhosa, que veio me pedir em tom de ajuda, falando: olha, então, eu tenho uma criança, né, a minha filha, a gente tem um combinado em casa de que nenhum homem pode tocar nela. E agora? Você é o educador, é o professor delas, é homem, o que que a gente faz? E aí, junto com a coordenação, junto com a equipe aqui, a gente conversou muito no sentido de, obviamente, a gente vai respeitar o corpo da criança, o tempo dela, a gente nunca, em momento nenhum, vai forçar a criança a ir no banheiro comigo. Isso é inaceitável, né? A gente, aqui na escola onde eu trabalho, a gente vai muito pela Amy Pickler, que ela fala sobre essa questão do adulto de referência para cada criança. E, obviamente, a gente acredita nisso, nessa importância desse vínculo que é construído nessas trocas, né? Quando a gente está trocando uma criança, é um momento que a gente se aproxima muito dela, a gente nomeia as partes do corpo dela, então ela está aprendendo sobre as partes do corpo dela, ela está aprendendo sobre quem pode tocar e quem não pode tocar no corpo dela. Então, nunca, em momento nenhum, a gente vai invadir esse corpo e esse tempo e falar: você é obrigada a ir comigo. Mas a gente entende que no dia a dia da escola, né? Em alguns momentos pode ser que a pessoa, a minha parceira que está aqui comigo, ela não esteja nesse momento disponível e eu preciso trocar ela. E isso é um desafio. E de início, essa criança, ela não queria nem falar comigo, ela já sabia, quando eu estava sozinho nesse momento, sem a minha parceira, ela fugia para eu não conversar com ela. Eu falava: olha, tudo bem, você não precisa ir comigo nesse momento, mas você precisa me contar o que que você quer para eu conseguir te ajudar. Você quer que eu chame um outro adulto, uma mulher, para ir com você no banheiro? Aí ela falava sim. Aí eu chamava uma pessoa de fora que ia com ela no banheiro. Então, nesses primeiros momentos, a gente respeitou muito o corpo dela. Mas, ao mesmo tempo, a gente não podia perder a oportunidade de fazer com, ainda mais essa família que foi tão cuidadosa e pediu ajuda, de tentar fazer com que ela ampliasse esses cuidados. Então, a nossa sugestão para a família foi que a gente mudasse isso de nenhum homem pode tocar no seu corpo, mas nem todo mundo pode tocar no seu corpo. Quando a gente toca no seu corpo, é um ato de cuidado e tem pessoas que vão cuidar de você. E a gente vai ampliar essa rede de cuidados, obviamente, para poucas pessoas, respeitando esse tempo, esse corpo, e fazendo isso de uma forma muito tranquila e natural. E foi um processo, tanto para a família, quanto para a criança, quanto para mim, de muito aprendizado. E hoje em dia, essa criança, né, ela já vai no banheiro comigo tranquilamente. E a família falou: ai, não, tudo bem, ela tá indo com você. Se ela tá aceitando, pra gente isso que é importante. E aí a gente teve a oportunidade, através do diálogo, né, através desse respeito de tempo e corpo, de construir e de fazer essa nova configuração. E foi muito potente e importante, tanto para mim, quanto para a criança, quanto para a família. Espero que tenha dado para responder. Super bem. Eu queria dar Bom, conta das perguntas daqui do grupo, do chat, para a gente não se perder. Achei excelente esse exemplo, Lucas, como a gente tinha falado, exatamente pela sua finalização, né? Foi muito importante para você, para a criança, para a família. E eu acho que a gente, como sociedade, tem essa responsabilidade como escola, né, de promover o diálogo. A família,
né, receber e conversar. Conversar não é só falar, né? Tem as atitudes, você trouxe uma série de sutilezas e valores que foram ampliados e novas perspectivas foram construídas através dessa conversa, né? Exato. A Thalita, ela fala assim um pouquinho sobre o que você falou antes do seu referencial teórico, da sua dissertação, e ela fala, mas gênero não é a característica que determina seu sexo? Ou seja, você é homem ou mulher? Acho que tem um contexto por trás da sua citação sobre a antropóloga afirmar que o gênero foi criado para determinar que o homem é superior à mulher, certo? Certo. Então, na minha monografia eu uso, né, educadores do gênero masculino muito por isso que a Judith Butler fala, né? Gênero é uma coisa bem complexa de se discutir. E quando eu li a Judith, eu fiquei assim, li, reli, e tinha uma hora que eu falei, não, tô entendendo. Aí eu falei, não entendi nada, principalmente nessa parte, né? E a Judith, ela vai falando sobre essa criação desse gênero, que por muito tempo houve essa dissociação do que era sexo e do que era gênero, né? Então, muitas pessoas tentaram falar, sexo é o que você nasce, masculino e feminino. E gênero é então, esse conceito de homem e mulher e o que vem carregado através disso. Mas a Judith vai falando durante o livro dela, né, sobre como todas essas coisas são questionáveis e todas essas coisas são conceitos, ao ponto dela perceber ali durante a pesquisa dela de que historicamente os dois são quase a mesma coisa, e em algum momento eles não podem nem dissociar um do outro, e ambos são conceitos criados e criados de alguma forma para oprimir essas mulheres. Hoje em dia a gente vê, eu estava falando um pouco isso antes com a Jo e com a Mônica, essas criações desses gêneros que são muito importantes, porque durante muito tempo as pessoas foram Eita, não tô conseguindo falar. Invisibilizadas. Invisibilizadas, obrigada, por muitos anos, e elas criaram, né, esses gêneros meio que para se firmar e para se colocar ali na sociedade para dizer, gente, eu existo também. Então, muito através desse binarismo hoje que a gente vê, esse não binarismo, essa língua não binária, gênero neutro, essas milhares de criações que são importantes porque durante a história a forma como se foi construído foi de negação, de apagamento dessas pessoas dessas culturas, porque muitas culturas tinham, né, essas diversas performances não binaristas, então deuses que eram mulheres e homens ao mesmo tempo e que através do cristianismo foi apagado de alguma forma. Então, através desse apagamento, muito se tem essa reforma, né? Essa força dessas pessoas de se colocarem, de falarem, eu também existo. Mas nada disso se precisaria se não existisse essa criação de gênero, se as pessoas só existissem e performassem e fossem o que elas quisessem ser e o que elas são. Então, se não houvesse essa criação para dizer homem é isso, mulher é aquilo, nesse binarismo, quando a gente fala de bi, de dois, né? Então, esses dois gêneros, homem e mulher, se não houvesse essa criação, não haveria necessidade de se criar tantos gêneros para as pessoas se reafirmarem, se firmarem socialmente. Espero que tenha dado para responder, não sei. E sim, É qualquer porque é coisa complexo. já fala. É complexo, claro. E só para a gente também não fugir tanto, né, da nosso tema, que é essa, né, as questões de gênero na escola e essa comunicação como se dá. Eu Exato. acho que você trouxe um conceito que eu tenho usado para tudo na minha vida, que antes de qualquer característica tem uma pessoa. Isso me ajuda a lidar com a mudança da nossa linguagem em termos de respeitar as diferenças, né? Eu acho que a linguagem é muito potente para ajudar a gente a ser mais inclusivo e menos discriminatório, né? Então, assim, Exato. então a ideia de usar pessoa sempre na frente de qualquer característica, eu acho que é um recurso maravilhoso para as conversas. Incrível mesmo. Eu não sei se tem mais perguntas aí, dentro do que a gente tinha selecionado, eu tinha vontade de perguntar
em cima de uma questão que seria: como é que você acha que a gente consegue romper as barreiras e os estereótipos dessa questão de gênero? Como é que a gente vai transformando isso, né, de uma forma que isso possa não mais ser tão polarizado como tem sido? Eu acho que a principal forma é através da representatividade. E aí eu defendo, enquanto homem na educação infantil, não estou dizendo que o que a gente faz é muito diferente do que vocês fazem, mas se na sociedade é posto que o homem não é capaz de cuidar, que ele não deve cuidar, quando as crianças veem um homem nesse espaço de cuidado, já tem um enfrentamento e um questionamento. Opa, calma aí. Existem homens que cuidam. Existem homens que podem sim fazer as tarefas domésticas. Eles podem sim ajudar no processo de troca da criança, nesse processo de cuidado da família. Até porque a gente, de certa forma, né, não todos, mas homens também são pais, e pais precisam fazer parte desse processo de cuidado dos seus filhos. Então, se a gente acredita numa sociedade, se a gente quer uma sociedade que os pais participem da criação dos seus filhos, a gente precisa né, fazer com que essas crianças criem e sejam aceitas a esse cuidado. Então, acho que muito através da representatividade. Eu tive na minha monografia, eu cito alguns casos, 3 casos que aconteceram comigo que foram muito representativos e foram de falas de crianças. Um que me tocou muito porque foi através das crianças. Elas me usaram como exemplo para fazer com que uma criança entendesse ali e quebrasse essa questão de gênero e de binarismo, que foi um caso de uma tesoura. Eu tinha uma criança, eu trabalhava numa escola que um grupo já estava formado por um tempo e no final do ano, quase no final do ano, em meados de outubro, entrou uma criança nova nessa escola, um menino. E essa era uma escola que não tinha essa diferenciação de gênero, de falar meninas precisam usar tal cor, meninas brincam de alguma coisa. Não. São todas crianças, crianças brincam do que elas quiserem brincar, usam as cores que elas quiserem usar, independentemente ali de qual cor seja. E esse menino, por ter vindo de outra escola, ele não tinha vivenciado isso, e isso era um desafio para ele. E aí, nessas idas, a gente estava usando massinha e tinham as tesouras de massinha, e algumas tesouras eram azuis e outras eram rosas. E as crianças pegavam as tesouras, e a que sobrou era rosa, e ele falou: não vou usar essa tesoura rosa. Aí a gente falou: mas por que você não vai usar a tesoura rosa? Mas muito de uma forma tranquila, porque a gente nunca vai repreender a criança sempre, né, como eu estava falando, respeitando o tempo e o corpo da criança. A gente não vai ganhar nada falando: você vai usar essa tesoura rosa. Não é assim que a gente trabalha. A gente vai questionando, perguntando, tentando entender. Então, por quê? Olha, a gente explicava muito isso com a professora que eu estava. Nessa época eu ainda era estagiário. A cor da tesoura não altera a função dela. Independentemente da cor, você consegue cortar. Vê? Consegue cortar massinha? Sim. Ainda dá para usar? Sim. Então, continua sendo uma tesoura, você pode usar. Ele falou: não, não vou usar essa tesoura rosa. Aí uma das crianças falou: olha, o Lucas tem uma garrafinha rosa. E ele é menino, ele usa rosa também. E aí essa criança que tinha visto isso falou: ah, se o Lucas tem uma garrafinha rosa, ele é menino e usa rosa, tudo bem eu usar essa tesoura rosa. E naquele momento ele usou uma tesoura rosa com massinha, que é uma coisa simples, mas que ele se permitiu ali através de um homem que estava naquele momento usando uma garrafa rosa e uma criança me usou de exemplo. Então, é isso, através da representatividade, tanto dos homens quanto das mulheres, mostrando que a gente pode brincar de diferentes coisas, a gente pode usar diferentes roupas, ou a gente pode usar diferentes cores, e se depende do gênero que você esteja, isso já faz com que a criança se aproxime disso e quebre essa barreira de alguma forma, né? Lucas, o que você está falando assim me toca muito, né? Porque está muito além da tesoura, né? A gente está falando de uma Sim, cultura rígida, há muito tempo, né? Disso, do rosa significa se designa algumas pessoas e o azul a outras, né? Aí tem a pergunta aqui da Thaís, que contribui com a pergunta da Mônica e com a sua resposta,
que é como você pretende quebrar a cultura organizacional da escola. Aí você fala, né, da representatividade. As famílias têm receio do professor cuidador, por medo de abuso. A gente tem ainda esse estigma e também a estatística, né, de que o homem ele é mais abusador do que a mulher. Mas é porque, na verdade, também eu tenho uma crença de que a mulher nunca é vista como abusadora, ela é só vista como cuidadora. Mas até que ponto se denuncia a mulher como abusadora, né? Porque ela está sempre nesse lugar de cuidado, então eu fico sempre com essa pulga atrás da orelha para será que essa estatística está falando da realidade, né? Então, e como mediar essa situação com as famílias? Eu acho que esse é um ponto interessante, que eu acho que você traz com o seu primeiro exemplo, mas se você pudesse falar um pouquinho mais, ou se a Mônica quiser falar também. Vânia, está aqui, que bom que você está aqui. Na minha monografia eu trago alguns desafios, né? 5 desafios que esses homens que entram na educação infantil principalmente enfrentam. Eu acho que a primeira forma que a gente faz de desconstruir essa cultura organizacional é através do diálogo, né? Paulo Freire fala, os professores eles não vão mudar a sociedade, a gente não transforma a sociedade não, gente. A gente transforma as pessoas, a gente consegue ali mudar as pessoas e as pessoas vão transformar a sociedade. Eu sozinho não vou mudar nada, um professor sozinho na educação infantil não vai mudar nada. É, assim, da sociedade inteira. Mas ele vai mudar pessoas ali que vão estar com algumas reflexões e alguns questionamentos que vão crescer e que vão ampliar esses conhecimentos, essas reflexões, esses questionamentos e pouco a pouco vão se transformando a sociedade. Então a gente vai transformando pessoas e essas pessoas vão transformando. Então é isso, através do diálogo, através do respeito do tempo, do corpo dessas crianças, e principalmente pela não mobilização, no sentido de. Não, a gente pode mobilizar, mas a gente não pode cessar o que está sendo falado, né? O Ulisses Araújo ele fala isso sobre no livro Resolução de Conflitos, que a escola ela deixa de aprender muito porque ela abafa as coisas. O conflito ele é diário nas nossas vidas. Todo mundo a gente sai, a gente briga, e aí geralmente quando duas crianças brigam ou quando surge um assunto que é desafiador para a gente não para de falar sobre isso, parem de brigar. Mas se a gente abafa e se a gente não dá a oportunidade de se discutir, de se dialogar sobre o que está sendo acontecendo, do que está acontecendo ali, a gente perde a oportunidade de aprender sobre esses conflitos. Então, o Ulisses Araújo ele fala muito sobre como o diálogo, principalmente através das assembleias, tanto com as famílias quanto com as crianças. No caso dele, ele fala crianças maiores, né? Na educação infantil, é um desafio maior as crianças conseguirem falar, mas elas falam também, elas conseguem dizer as vontades dela, mas não de uma forma tão elaborada quanto crianças maiores. Mas é através do diálogo que a gente vai desconstruindo essas coisas e conversando e mudando esses estigmas. Então, dentro da minha monografia, eu cito esses desafios que os homens passam. Esse desafio do medo, né, vai da desconfiança, e muito no sentido da gente enxergar a criança como um ser ingênuo, na educação infantil, principalmente, incapaz de se defender, e pela sociedade ser falocêntrica, né? Falocêntrica, o falo ali como centro de tudo, o homem regendo tudo, tendo poder, e muitas vezes fazendo coisas e desrespeitando o corpo das mulheres mesmo. Então, essa desconfiança é um desafio e é real. Não tem como dizer que não é real, porque os abusos que as mulheres sofreram, esse machismo, essa criação de gênero, toda essa opressão que Acho que a internet dele parou um pouquinho, né? se foi posta. Voltou. Perdão, me ligaram. Nada. É impossível dizer que isso não é real. É real. Mas, pelo que eu estava falando, se a gente acredita, se a gente acha que a gente precisa romper essa ideia de que só as mulheres cuidam, de que só que as mulheres são frágeis, e que só os homens têm poder, que só os homens são fortes, se a gente acredita que a gente precisa desconstruir isso, a gente precisa
fazer e entender que os homens também precisam estar nesses papéis de cuidado, né? Se a gente não proporciona, se a gente não dá a oportunidade dos homens estarem nesse papel de cuidado, a gente não vai ter essa transformação e essa representatividade ali para as crianças e para a sociedade. Eu, Fala. eu, eu acho que assim, uma coisa que eu queria era abrir um pouco mais para as pessoas perguntarem, mas o que eu fico pensando é como é importante. Eu acho que uma frase que você falou no sentido de como a gente questiona, como a gente censura, como a gente fala sobre pensamentos divergentes, porque se a gente quer que as outras pessoas pensem de uma forma mais livre e as crianças consigam poder levantar, a gente tem que poder ouvir todas as perguntas, né? E aí eu acho que às vezes acontece na nossa sociedade, porque é uma sociedade que foi construída de uma forma muito opressora, como você está colocando. E, sei lá, de uns 15 anos, 20 anos, não sei se tanto, isso tem tido um movimento que, para muitas pessoas, se sentem oprimidas por não terem essa leitura. Acho que esse é um ponto que eu acho que é super delicado. Outro dia eu ouvi um depoimento de uma pessoa assim: tirei meu filho da escola porque essa questão de questionar estava sendo tão exagerada que eu estava achando que ele não tinha espaço para pensar diferente da escola. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente precisa, quando a gente fala de diálogo, ter escuta e ter fala, né? Porque é através da escuta que eu vou conseguir desequilibrar ou, pelo menos, ampliar pontos de vista diferentes. Eu digo que quem vive no Polo Norte enxerga os ursos brancos na neve. Quem não vive não enxerga. Eu tenho que, assim, os índios canadenses, eles dizem que vocês ocidentais acham que a gente precisa ver para crer. Mas nós, índios, nós sabemos que a gente vê o que a gente crê. Então, como é que se trabalha crenças, né? Através de um acolhimento e de um pensar publicamente, que eu acho que é uma proposta que a gente traz para cá, trazendo situações onde, de alguma maneira, a gente autoriza, né, as pessoas a trazerem. Eu cresci com um avô e um pai, um era muito conservador e um era muito, como é que eu vou dizer? É que essa palavra alternativa é péssima, eu não gosto. Mas Geral? liberal, é. E eu olhava, e o argumento dos dois me parecia razoável na hora que eu ouvia um e ouvia outro, mas poder vê-los conversando, para mim, é que era libertador. Então, eu queria assim que vocês aqui que estão nos ajudando a pensar publicamente trouxessem questões em relação a esse momento, né? Hoje a gente está trazendo questões de gênero, na próxima a gente vai trazer questões de raça. Eu estou conversando com o pessoal lá de São Paulo para ver se essa escola de São Paulo se disponibiliza a trocar com a gente. E se isso conseguir acontecer, eu vou avisar com antecedência. Então, assim, queria ouvir vocês. Ó, Thalita. Thalita? Pode falar, Thalita. Thalita, seu microfone está fechado. Acho que é. Agora foi. Perfeito. Gente, eu tô um resfriado, mas eu vou abrir minha câmera, mas eu tô acabada, então me desculpem. Obrigada por abrir a câmera. Eu peguei esse resfriado, fazia tempo que eu não ficava com febre, e aí peguei uns 40 de febre, mas já tô melhor. Melhora. Obrigada. Não, eu queria primeiro agradecer a oportunidade de, né, ouvir um homem dessa perspectiva, né? Acho que é muito interessante, abre, nossa, começou a me
vir vários pensamentos aqui. Acho que é sempre uma oportunidade. Quando tem uma quebra de tabu, a gente para pensar e refletir, né? Coisas que a gente nunca teve oportunidade de sentar a bunda e falar, peraí, deixa eu entender o que é isso, né? E, e acho que, sem sombra de dúvidas, dessa perspectiva, é, é muito válido a gente sempre se confrontar, né, com aquilo que já está posto. E por vezes também eu fico me perguntando, né, assim, por exemplo, quando Einstein escreveu a carta para o Roosevelt falando da bomba atômica, né, do quanto era necessário desenvolver uma bomba atômica, ele jamais imaginaria que aquilo seria o argumento para se criar realmente uma bomba atômica. E aí eu fico me perguntando às vezes, né, quantas bombas atômicas a gente não acaba gerando, assim, porque Lucas é uma pessoa super bem intencionada, que tem seu doutorado, né? Doutorado, mestrado, enfim, que está aí, estudando, que faz com todo cuidado e toda dedicação do mundo. Mas a gente sabe que eu tenho em casa exemplos de vítimas de abuso sexual. Então, e que isso percorre no silêncio, no calar da noite, daquelas pessoas que você nem acha que vão ser, né? Então, eu acho que só tem que ter um pouco de cuidado quando a gente for pôr isso no mundo, porque muitas pessoas vão usar isso como forma de continuar promovendo a violência, sabe? Do tipo, levanta uma bandeira e fala, não, tem que ter mais homem aqui na educação infantil e pauta isso, para justamente satisfazer a doença que é a violência sexual, né? Então, eu só queria trazer esse alerta, mas sem tirar, Lucas, a tua dedicação e a tua fala, assim, sem te menosprezar, mas mais dizendo no sentido, tipo, sim, vamos olhar para isso, mas tem que ter muito cuidado, porque a gente não vive só num mundo de belezas, né? A gente vive num mundo também de sombras. Então, é isso. Alguém quer comentar essa fala da Thalita? Ai, eu quero, Thalita, aproveitar que você falou sobre isso. É um assunto bem complexo e é o que você falou mesmo. Mas, como você mesmo disse, a maior parte desses abusos, eles acontecem dentro de casa, né? Infelizmente. São das pessoas que a gente menos espera, são de familiares. São das pessoas que a gente mais confia ou menos imagina que acontecem esses maiores casos de abusos infantis. E é uma preocupação, obviamente, e a gente, obviamente, precisa ter um cuidado. E entendo a fala que você falou, né? Entendo que você trouxe para gente de nem todo mundo é intencionado, mas nem todo homem, nem toda mulher, pessoas não são bem intencionadas, independentemente de gênero, em todos os sentidos, né? Tanto para entrar e abusar de uma criança, tanto para entrar e abusar não sexualmente, mas fisicamente dessa criança ou psicologicamente dessa criança. São pessoas e a gente precisa, entender que realmente é um assunto muito delicado e pela histórica do que eu falei, esse falocentrismo e essa opressão das mulheres existe. É impossível apagar isso e a gente dizer que não existe isso. Mas entender no sentido de que a gente precisa desconstruir isso de alguma forma. Seja conversando com as crianças, dialogando, mas nunca, como eu disse, né, como Ulisses Araújo traz, nunca abafando o caso. Não é a gente falando, tipo assim, se um homem entrar aqui na educação infantil, isso pode acontecer. E ignora isso, ignora os homens que estão na educação infantil, porque já tem homens na educação infantil. No Rio de Janeiro, inclusive, no município, quando a educação infantil começou a fazer parte, né, através da LDB, da educação básica, se tiveram muitos concursos.
E muitos homens no Rio de Janeiro fizeram esse concurso para ser professor. E quando esses homens chegaram na escola, a escola não sabia lidar e interagir com esses homens, porque não esperava. Mas eles existem, eles estão aí. E a gente nunca vai resolver ou solucionar tanto esse caso que você trouxe, quanto outros, através desse apagamento, mas é através do diálogo mesmo, de trazer tantas as questões, esses questionamentos e reflexões que você está trazendo, quanto os que eu estou trazendo também, esses dois lados, e a gente pensar e construir isso juntos, de alguma forma. Eu queria complementar, né? E a fala da Thalita foi importante porque me despertou. A gente ainda, né, tem essa leitura de que essa violência vem do homem, essa violência vem de pessoas. E, de alguma maneira, muitas vezes, né, os abusos que são cometidos por mulheres, às vezes não são nem tão identificados. E eu acho que isso é uma questão que a gente precisa poder falar disso. Eu acho importante, porque senão a gente fica levando essa questão do abuso, né? A gente começou falando disso, do homem ter mais força, da mulher estar ligada à questão do cuidado, mas isso não quer dizer que por trás desse cuidado, muitas vezes não tem o abuso emocional, sexual, o que seja. Então, acho que a gente poder pensar sobre isso, e eu acho que a fala do Lucas nos ajuda, vai também tentar entender essa questão de como a gente se relaciona com o outro, a questão da violência dentro da nossa sociedade, que eu acho que é uma questão mais ampla, e quanto que essa violência vem tanto do gênero feminino quanto do gênero masculino. Então, acho que isso eu só queria complementar e ouvir mais alguém. Eu queria falar, ampliando aqui a conversa para o Lucas está trazendo a perspectiva do educador, né, dentro da educação infantil e dentro da escola. Eu acho que a Thalita traz a perspectiva, né, do homem, do histórico do homem nesse lugar de abusador. Acho que a Mônica traz esse lugar de pessoas, né, e tipos de abuso. Eu acho que isso também é importante a gente pensar. E eu queria trazer também a perspectiva das famílias e o gênero masculino dentro da escola como pais, né? Os pais e as escolas. Eu sei que tem escolas que endereçam suas ligações, suas circulares, suas avaliações para os, né, para pais, para os responsáveis, para ambas as pessoas responsáveis pela criança. Mas eu sei também que a grande maioria endereça a figura feminina, a figura materna. E eu acho que aí a gente também entra na nossa estrutura, né, social, que coloca a mulher e reforça a mulher nesse lugar de cuidadora, e aqui é a única capaz de olhar e resolver esse tipo de problema. Eu fiz uma transição profissional e quem trabalha em consultório e está aqui sabe que a gente não atende telefone, obviamente, durante as consultas. E às vezes a gente fica 4, 5, 6 horas direto, né, entre um atendimento e outro. Como é que a escola pode me ligar se acontecer alguma coisa com os meus filhos na escola? Será que eu teria que avisar? Ou a gente poderia simplesmente contar que a escola vai ligar para o outro responsável, né? A gente teve aqui uma família de 2 mães, né? Mas certamente, acho que a Maíra trouxe também uma que estava mais presente e outra menos presente nas circunstâncias escolares. Mas a gente entender que existem sempre mais de um responsável. E quando se trata de uma família hétero, né, que ainda representa grande parte das famílias dentro da escola, é importante a gente incluir os pais, né? E se tem alguém aqui que trabalha dentro de escola, a gente lembrar, não esquecer que a gente precisa endereçar aos pais essa responsabilidade de cuidado também. E quem trabalha em consultório, quem com olhar sistêmico, a gente já endereça aos pais. Sei que tem advogados aqui também. Os advogados também corresponsabilizam os pais na área de cuidado, não só de responsabilidade financeira.
né? Então, acho que queria trazer também esse lugar da gestão da escola, trazer, que também é na hora de comprar brinquedos, né? E oferecer brincadeiras. O Lucas fala um pouco sobre isso na dissertação dele. A representatividade não só através da figura de gênero masculino, mas também nas brincadeiras, né, Lucas? Exato. Você estava falando, e muito disso tem na língua, né? Também, na nossa linguagem. Então, quando a gente fala reunião de pais, e a maior parte das pessoas que estão na reunião são mulheres, são as mães. E a gente, por muitos anos, chamou de reunião de pais, e não reunião de responsáveis, ou reunião familiar, ou reunião, né, de alguma outra forma, mas reunião de pais, e a maior parte das pessoas que estão ali são as mulheres. E como a gente Muito bom. bota Eu esse... não tinha pensado nisso, mas muito bom. É. Porque o gênero masculino era a classe maior, as mulheres estavam Exato, dentro da classe dos homens. Você não exato. falava eles, você não falava elas. Se Se tiver ela um homem estava na junto com ele, sala, eles chegaram. A gente exato. usa. É. E E, a inclusive, eu Solange vivenciei traz isso enquanto aluna de pedagogia, porque eu estive na sala onde a maioria eram mulheres. E na escola que eu tô também, nas escolas onde eu passei, a maior parte são mulheres. E é engraçado ver que ainda tem isso, né? Desse firmamento de que o homem não pode ser quebrada essa masculinidade dele de nenhuma forma. É como se fosse esse empoderamento desse homem másculo e forte, e que se falar elas, mesmo tendo 99 mulheres e um homem, ele vai deixar de ser homem. Ele não vai deixar de ser homem, né, gente? Enquanto muitas vezes, na maior parte das vezes, é isso. Tem um homem para 99 mulheres e a gente usa eles ou os, e no masculino sempre, para tratar a maioria, quando a maioria muitas vezes são mulheres nesse momento. muito bom. Mônica Fleury. Boa tarde. Queria trazer aqui um outro elemento para a gente pensar. Às vezes, dentro das escolas, a gente trata a diversidade como se estivesse num aquário. Ela está lá, as crianças estão aqui. Porque a diversidade, às vezes, dentro da sala de aula, ela é homogênea. Se supõe que ela seja homogênea, porque não se trabalha essa diversidade dentro da sala de aula, e se trabalha o que está fora. E se acha que se cumpriu um papel, se trabalhou com o diverso. Então, acho que um dos desafios é como é que nós trabalhamos a diversidade que existe dentro da sala de aula, como é que nós falamos sobre isso, como é que as crianças se confrontam dentro desse diferente. Acho que é um caminho aí para a gente pensar. Porque Obrigada. todos somos diferentes, é isso que você está dizendo. Claro. Óbvio. E não só somos todos diferentes, mas a gente acaba, às vezes, adotando uma postura muito, muito alienada do que, como se as coisas que acontecessem só fora da escola, fora da sala de aula. Então, o papel do homem fora da sala de aula, o papel do agressor fora da sala de aula, o papel do abusador fora da sala de aula, a escola não está completamente protegida e a gente tem que trabalhar sobre essas questões. Não somos só nós diferentes, mas a gente tem que ser um canal para se discutir isso, quer dizer, não só questão de gênero, você falou questão racial, são inúmeras questões, né? Se tem uma diversidade dentro da sala de aula e como é que a gente trabalha essa diversidade dentro da sala de aula, seja ela cultural, seja ela socioeconômica. Exato. Como eu disse, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com as crianças. Esse vai ser meu 4º ano trabalhando na educação infantil. E muitas das vezes onde teve essa discussão ou desconstrução, seja com as crianças, ou seja com uma família, ou com uma gestora, foi muito num sentido de diálogo e de natural, e nunca de repreender essa pessoa que vem falar alguma coisa comigo. Então, quando as crianças... Teve um aluno meu que eu botei na minha monografia também o caso
da unha, que um dia eu apareci de unha pintada e ele falou, Eca, tipo, um homem de unha pintada. E aí eu falei, mas Eca por quê? Você não conhece ninguém que pinta unha? Ele falou, não, eu conheço minha mãe. Aí eu falei, mas você também não gosta quando sua mamãe pinta a unha? A gente vai questionando e fazendo com que a criança reflita ali. E eu acho que, tipo, as formas como futuramente essa criança foi refletindo e mudou. E outro dia o pai dela, uma vez, ele pintou a unha do pai dele e ele veio contar pra mim, eu pintei a unha do meu pai. E o pai veio falar, agradecer depois, falou, olha, ele pintou minha unha, ele ficou todo feliz. Então, a gente vai fazendo isso de forma muito natural. A forma como eu trabalho com as crianças, a diversidade é a diversidade dentro ali do que está sendo posto desse grupo, é, que muitas vezes é homogêneo, às vezes é heterogêneo, né? A gente vai vendo essas diferenças e discutindo, mas muito de uma forma natural. E essas questões, pelo fato de eu ser um homem que está ali na educação infantil, de ser negro, de usar brincos ou colares, ou às vezes pintar a unha, isso faz com que as crianças tragam alguns comentários naturais. E a gente trata isso de uma forma muito natural, mas foi o que você disse, foi o que eu volto a repetir, que é o que o Ulisses Araújo fala na resolução de conflitos. A gente não vai resolver nada disso, desses apagamentos, dessas questões que estão dentro da escola, fingindo que elas não existem, fingindo que elas são só fora da escola. A gente só resolve conversando e dialogando. Então, o caminho sempre é o diálogo. A Vânia quer falar e a Thalita também. Oi, Lucas. Eu estava com uma pergunta assim, o que te ajudaria ali? Você mais ou menos respondeu, que você não julga ninguém. Quer dizer, a tua resposta já veio um pouco para mim, quer dizer, não julga ninguém. A tua atitude é de não julgamento inicial, pelo menos. Que a pergunta seria assim: como é que você lida com situações com colegas mesmo de trabalho, pegando o viés um pouquinho da Mônica, né, de dentro da escola, não só com as crianças, mas também com a equipe de trabalho, quando você se depara com questões assim bastante preconceituosas, muito diferente da sua formação, do que você vem estudando, do que você pensa, do que você constrói para a sua vida, né? E aí, quando você fala assim, eu fiquei pensando aqui, poxa vida, mas ok, não julga. E como é que se aprende isso, de ter essa tranquilidade para não julgar? Porque até para você não julgar e para você poder ouvir, quer dizer, tem todo um trabalho interno. Aí eu me lembrei do início, não li toda, não, mas do início da sua monografia, que você fala muito de como você teve o apoio da sua mãe e da sua tia, se eu não me engano, e como foram pessoas muito importantes para você. E eu entendi assim com uma base muito grande para lidar com a diferença e com a vida que te aparece. Então, conta um pouquinho sobre isso, né? Esse lidar, esse aprendizado, esse segurar a raiva, ou segurar alguma coisa que está saindo para poder ouvir a pessoa, que eu acho que nós, mediadores, a gente tem que ouvir, né? E às vezes a gente fica preso em outras questões e talvez tampe os nossos ouvidos. Então, conta para a gente um pouco. Vânia, obrigada pela pergunta. Eu já estou até me emocionando aqui pensando, né, respondendo, porque eu já fui uma pessoa, principalmente na adolescência, que eu estudava no colégio que era muito politizado e os alunos são muito politizados, né? Eu estudava no Pedro II. Então, os alunos são muito engajados. E quando os alunos ouviam algo, tipo, preconceituoso, a gente ia, fazia manifestação. Então, eu sempre fui uma pessoa muito de questionar, e eu questiono muitas coisas e reflito sobre muitas coisas. Só que muita a forma como eu lido com essas questões que me atravessam, que passam através de mim, são muito desses ensinamentos da minha mãe, querida, que é uma mulher, assim, minha musa inspiradora, porque ela teve um ato de coragem quando a gente era pequeno, de se divorciar do meu pai, né, e a gente vivia numa família conservadora, de que uma mulher se divorciar, como assim? E ela
trouxe essa coragem e falou, não, isso é importante, e da forma como ela sempre lidou comigo, com meu irmão, com a nossa família, de uma forma muito cuidadosa nesse diálogo com a gente, sabe? E de falar, olha, respira, calma, eu entendo o que você está falando, eu entendo o que você está passando, mas a gente precisa... A forma como você está lidando com isso não vai fazer com que você ganhe nada. E realmente, se a gente gritar e se a gente discutir, a gente vai se estressar naquele momento, eu posso me estressar naquele momento com uma pessoa, pelo que ela fez, pelo que ela falou para mim, mas eu não vou ter nenhum ganho com isso, né? Eu vou estar, de algumas formas, né? Em algum momento, pode ser que exista um esgotamento do que está se acontecendo. E eu possa me sentir cansado das coisas que estão postas ali a mim. E chega um momento que a gente se estressa, obviamente, todo mundo é humano. Mas a melhor forma de lidar com isso é através desse diálogo. Muito do que esse Ulisses Araújo fala. Então, foram aprendizados da minha mãe, maravilhosa, e da minha tia Zuleide, não sei se ela está aqui presente, mas que também é professora da educação infantil e que muito me influenciou a entrar para a educação infantil. Grande parte da influência foi através dela e de como essas mulheres tão potentes para mim falam e negociam e escutam. E isso me fez entender que eu preciso escutar também. Antes de falar quais são as minhas dores, os meus questionamentos, as minhas reflexões, eu preciso escutar. Mas é através dessas mulheres que eu aprendi. Obviamente é um desafio, mas é isso, eu respiro fundo, deixa a pessoa falar, eu falo, entendi o que você tem para dizer, mas acho que a gente pode pensar de uma outra forma, e eu tento levar essa pessoa a pensar de uma outra forma. Espero que tenha sido respondido. Obrigada, Lucas. Vai lá, Thalita. Não, eu vou só provocar mais um pouquinho, tá? Prometo que não vai doer. E Joana vai me matar porque eu vou tirar do contexto dela, então ela vai me matar. Mas eu acho que sem discutir essa base da questão, é muito difícil da gente discutir questões em ambientes, né? Então, quando eu terminei minha fala, a Mônica trouxe também a fala de, pera, mas também existem muitas mulheres que são abusadoras e não estão sendo ali colocadas, né? Mas aí eu te volto a pergunta, Mônica, com todo o carinho, todo o respeito. Quantas mulheres do seu círculo já foram abusadas? Milhares, talvez, não sei. No meu círculo, acho que quase todas. E por quantas mulheres foram abusadas sexualmente? Por quantos homens sexualmente? Então, A questão não, se fala. só para terminar minha fala, não é uma imposição, é só uma discussão mesmo, porque eu acho que uma forma também da gente não dá para discutir gênero sem discutir abuso. Não dá. No tempo atual, não dá. É impossível. Se a gente quer atravessar isso que o Lucas está propondo, não dá para a gente discutir abuso sexual. Abuso sexual é uma coisa, assim, extremamente doentia e extremamente dolorosa para quem sente e para quem está ao redor. Então, eu acho que assim, tem que tomar muito cuidado para a gente não transpor essa culpa de novo para a mulher. Tipo, é isso, né? Quantas mulheres já abusaram sexualmente de outras mulheres e não estão sendo de... Espera, calma. Quantas mulheres você já ouviu dizendo que foram abusadas por mulheres? Né? Já é difícil falar, né, sobre isso, culpabilizando ainda a mulher de novo. É muita loucura, assim. Eu entendo que você deve ter um contexto e eu quero muito te ouvir, mas é só para tomar cuidado. E outra coisa, agora, para essa coisa do gênero, que assim, eu ouvi do meu irmão, assim, eu não preciso aceitar o outro como ele é. Eu só não preciso desrespeitar o outro como ele quer ser. Entendeu? Mas se você tentar impor que eu aceite o outro, e eu aceito, tá? Não tô falando de mim. Eu super aceito. Gays, lésbicas, trans. Vamos lá, vamos embora. Mas enquanto a gente obrigar que o contexto atual seja vamos
Vamos todos dar as mãos, abraçar o mundo das diferentes formas e vai dar tudo certo? Não vai. Não vai, não é esse o ponto. O ponto é como é que a gente vai reduzir os danos. Como é que a gente vai não se abraçar, mas talvez colocar limites assim. Agiu dessa forma, é crime. Acabou. Não tem história. Entendeu? Isso está na lei. Não tem história. Eu só queria trazer isso. Desculpa a minha empolgação. Indignação e a veemência. Acho ótimo, Thalita, acho ótimo a sua colocação. E assim, você te dizer, realmente, de alguma maneira, tem essa violência e a força do homem é muito maior do que a mulher? Se você me pergunta em termos de abuso sexual, realmente não sei te dizer, né? Eu trabalho com uma gama enorme de pessoas e aparece eventualmente. Mas eu estou falando abuso, não sexual, mas abuso lato sensu, abuso no sentido de dominação, abuso no sentido de não respeitar o outro, e é isso que você está falando. Tem que ser do jeito que eu acho que tem que ser, né? E não, eu não quero ser, eu vou respeitar o seu jeito de ser e vou poder ser do meu jeito de ser. Eu acho que o que eu ia trazer era um pouco isso, crenças e visões, e aí eu estou falando no microcosmo das famílias que oprimem, e que, de alguma maneira, principalmente em termos de criança, e aí eu acho que acabam patologizando e cuidando da patologia, mas esse é um outro tema, sem olhar os adultos que estão envolvidos dentro dessa dinâmica e que, de alguma maneira, conscientes ou não, funcionam de uma forma abusiva com aquelas crianças. Era um pouco isso, mas aí a gente já vai abrir demais. Eu acho que a gente tem que dar espaço até por conta do nosso horário. Lucas. Thalita, eu concordo assim com grande parte do que você falou é isso, não tem como a gente culpabilizar a mulher de novo por essas questões. Como eu disse no início, gênero é uma criação opressora e para oprimir as mulheres. Então, muito do que se tem desses abusos verbais, sexuais, são pela forma como o homem é tratado e foi tratado e as mulheres foram tratadas ao longo da história, historicamente. Acho que os homens eles têm força, têm poder, eles podem fazer o que quer, não tem consequências para eles, enquanto para as mulheres vocês precisam ser submissas, vocês precisam ser frágeis, vocês precisam ser vaidosas. Então isso tudo é um contexto histórico e social criado para oprimir as mulheres. Ponto. Mas a gente precisa romper isso, de alguma forma, que é o que a gente está discutindo aqui. E é uma das formas de se romper essa questão de entender que o homem é o suprassumo, o forte, o provedor, o bam, 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 é fazer com que eles sejam colocados nessas questões de cuidado. Óbvio, a gente não coloca qualquer pessoa, assim como nenhuma escola contrata uma professora sem ter uma entrevista, sem essa pessoa fazer uma vivência, geralmente com indicação, às vezes não. Mas se tem ali um processo seletivo, a gente não coloca qualquer pessoa, a não ser no município, que são pessoas que fazem provas, né? E aí realmente passou no concurso e às vezes você não sabe quem é essa pessoa que foi para a escola. A escola recebe a pessoa e sem ter participado desse processo seletivo minimamente. Mas essas escolas particulares, pequenas, elas participam desse processo seletivo, então elas conhecem minimamente essas pessoas, não inteiramente, mas elas conhecem um pouco naquele momento do que elas se mostram, do que essas pessoas se mostram. E é isso, óbvio que a gente precisa ter um cuidado com esses homens e olhar esses homens na educação infantil, precisa. Mas a gente precisa olhar também as mulheres que estão na educação infantil, a gente precisa olhar todas as pessoas que estão ali. Que foi a fala que eu falei para a família, ampliar esse cuidado de nem todo mundo, não é só homens que podem tocar no seu corpo, nenhum homem. De fato, a maior parte das pessoas que abusam são homens. Mas nenhuma pessoa pode tocar no seu corpo sem o seu consentimento. Isso é inaceitável. Então a gente precisa ampliar isso para outra fala. Pessoas. Ninguém pode tocar, ninguém pode te desrespeitar.
E é isso, basicamente. Mas eu concordo com o que você falou sobre essa questão histórica mesmo. Mas é uma das formas de se construir através disso, do diálogo sempre. É, muito boa a discussão. Mas eu acho que a gente não pode tirar o alerta, né? Eu acho que é isso, assim, a gente tem que seguir, a gente vai seguir na transformação, na inclusão do homem cuidador, mas a gente não pode perder o lugar de alerta de quem cuida das crianças, uma vez que elas são crianças, né? Exato. E de toda a ingenuidade, né? E a fragilidade que é ter criança nesse lugar, principalmente da sexualidade, que é o que a gente está falando. Então, um mecanismo que o Lucas está trazendo é que, assim, ninguém toca o meu corpo. Quem toca o meu corpo sou eu, quem cuida do meu corpo sou eu. Isso, hoje em dia, é uma orientação que se dá para as crianças a partir de 2, 3 anos, desde muito pequenas. Então, eu tenho uma filha de 4 anos, onde eu pergunto para ela se ela quer ajuda para se limpar. Eu pergunto para ela, sou mãe dela, eu pergunto. E ela muitas vezes diz para mim que não precisa. Não precisa. Então, às vezes, a calcinha dela fica suja e eu falo para ela, filha, você está precisando cuidar mais desse seu jeito de se limpar. Então, assim, aí agora ela me pergunta no banho. Hoje mesmo de manhã ela estava no banho e me pergunta, mamãe, como tá a minha calcinha? Olha a minha calcinha que eu já tinha botado no cesto. Aí eu falei, peraí que eu vou olhar. Aí, tava suja. Ela falou, então eu vou caprichar agora. Eu falei, então capricha. Então eu acho que isso tudo é uma educação. A gente falava muito de sexualidade vinculado ao ato sexual. A sexualidade é o conhecimento do corpo. E aí, quando a gente vai para essa perspectiva de conhecimento do corpo, é maravilhoso, porque a gente pode ensinar desde muito pequeno. Então, recém-nascido, né, Lucas? Você, não sei se vocês trabalham com recém-nascido, mas a gente conversa com o bebê recém-nascido que a gente vai trocar a fralda, né, que talvez esteja incomodando o xixi ou o cocô. Então, tem todo um respeito ao corpo do outro e da pessoa a qual a gente está cuidando também. Então, eu acho isso maravilhoso. E o outro ponto que eu acho muito importante a gente ficar é da diversidade que já está dentro da escola, como peraí que eu perdi quem falou. A Mônica Fleury falou, e, né, começou essa pauta, e eu acho maravilhoso, porque é isso mesmo, a gente já está com a diversidade aqui nessa sala, em qualquer lugar que tenha mais de uma pessoa, já existe a diversidade. Então, bastam ter 2 pessoas, né? Às vezes nem em uma só a gente já tem uma diversidade dentro da gente, mas no ato em si da relação, 2 pessoas já estabelece uma diversidade. E que então a gente precisa pensar que a gente precisa incluir a diversidade. Eu acho que esse é o super desafio, que é incluir. E o incluir significa, se chegar um pai para você, Lucas, e falar: olha só, Lucas, eu sei que você falou que homem também pinta unha, mas aqui em casa homem não pinta unha, não. E tudo bem. Isso não é um desrespeito, isso ele está dizendo sobre uma crença, eu entendo, desse jeito. É uma crença dentro da casa dele. Isso não necessariamente é um desrespeito. Queria trazer esse incômodo aí também, talvez. Vamos lá, Solange, com você. Ai, muito bom estar aqui, gente. Muito obrigada a todos pelas conversas. E quando eu me senti atraída para participar dessa reunião, eu pensei que vocês fossem abordar a questão de gênero do aluno, né? Da orientação sexual do aluno que está na sala de aula, na adolescência, né? Que às vezes sofre bullying por conta de uma orientação diferente, né, do sexo com o qual ele nasceu, e até crianças, eu tenho visto até crianças trans com dificuldades na escola, com dificuldade de aceitação até por outros pais, não foi convidada para a festinha do amigo da escola por conta dessa questão trans. Crianças que têm 2 pais ou 2 mães não serem incluídas nos passeios dos amiguinhos, nos cineminhas, e essas questões de gênero, eu nem tinha pensado na questão do professor, do gênero do professor, Lucas, desculpa, mas eu não tinha pensado que a reunião ia abordar isso. Fiquei feliz de Que abrir bom. também esse horizonte, né, para essa questão. A minha neta já teve um professor homem de turma, mas ela estava, realmente você tem razão, pegam classes maiores, né? Ela estava já no terceiro ano. Mas
Eu mesma achei estranho. Ah, é um professor, é um professor. É uma coisa assim meio ainda, né? Rara nas escolas. Mas essa questão de gênero, os adolescentes estão, né? Com muitas questões nessa orientação sexual na escola, enfim. E eu não sei até que ponto que a escola Mamãe, está conseguindo lidar mamãe, sim. com essa questão, né? Que está aparecendo cada vez mais. Acho que seria a Gostaria de ouvi-los. continuidade, né, Solange? Seria a continuidade da nossa conversa, falar sobre orientação sexual dentro da escola. Mas, de fato, eu também me peguei de surpresa quando existia essa perspectiva. E é maravilhoso. E olha que é isso, eu contratei, né? Eu contratava um monte de homem para trabalhar na educação infantil, né, Lucas? Eu depois lembrei que você não foi o primeiro, tiveram outros antes de você. Eram outros. Quando eu cheguei lá, já tinha um. Você já tinha representatividade, né? Você tinha um quadro, Exato. isso é muito bom. Enfim, Mônica e Vânia, vocês querem ir caminhando aí para finalizar? Não, queria agradecer, né? Queria agradecer muitíssimo a presença do Lucas, né? A fala e a escuta de todas. Eu acho que essa é uma questão importante, nem sempre a gente vai concordar, mas a gente precisa ter escuta e poder dialogar para a gente poder ir aprendendo e mudando as nossas crenças. Então, agradecer a presença de todas aqui e reforçar esse encontro acontece a cada 2 meses. Vamos ver o que a gente consegue trazer para vocês daqui a 2 meses, na primeira sexta-feira de julho, às 5 horas da tarde. Maristela quer falar. Boa tarde, gente. Olha, realmente foi. Eu cheguei um pouquinho atrasada, mas foi muito bom participar, conhecer várias coisas sobre a escola e principalmente essa questão que vocês trouxeram, que o Lucas trouxe, de ser por parte do professor como homem participando. Mas eu queria mesmo dizer para você, Lucas, você falou que estudou no Colégio Pedro II. Eu participo de um projeto de implementação de cultura de paz e mediação de conflitos no Colégio Pedro II, na unidade de São Cristóvão. E Ai, não sei se foi lá que você estudou, então, para a gente saber como eu acho que esse movimento nas escolas, da cultura de paz nas escolas, está crescendo muito. E então é muito bom estar aqui com vocês e aprender um bocado. Eu estou começando agora nesse mundo do escolar e para mim está sendo muito gratificante e eu aprendi muito e vou vir sempre nesses encontros que são muito bons. Joana é uma querida também e, enfim, tem um monte de gente conhecida. Um beijo para vocês. Obrigada. Queria Obrigada, agradecer a Maristela. Thalita. A Thalita falou obrigada por não me expulsarem, obrigada por você trazer fundamental suas colocações e agradecer a sua participação e volte sempre. Eu também quero agradecer. É sempre bom, né? A gente agradecer, até quando acontece uma coisa boa ou ruim, que a gente consegue lidar com isso, a gente, ai, obrigada. A gente agradece, então é sempre bom. Mas o que eu acho assim, que eu achei muito legal, é que, por exemplo, a Thalita, ela traz isso com veemência, com uma coisa assim visceral, algo que ela viveu dentro, né? Que ela disse dentro da vida dela. Mas ela, ao mesmo tempo, ela fala com muito cuidado e com respeito. Assim como o Lucas, também, eu estou pegando assim, digamos, como se fossem, não são dois extremos, absolutamente, mas como se fossem dois aspectos, né, diferenciados. E o Lucas também traz com todo o respeito, com todo o cuidado da fala. A Mônica, ela traz, quer dizer, cada um que trouxe um aspecto. A Mônica diz, olha, a gente não vai esquecer da diferença que há dentro da escola. Aí eu pego e falo assim, da família, de onde veio, né? Tantos cuidados, o que a gente aproveita disso, como é que a gente lida com essas diferenças. Então, cada um foi pontuando os seus aspectos, a Mônica trazendo um contexto, a Joana, muitos contextos também. Isso ajuda, seja de um lado ou de uma perspectiva, seja de outra, nos ajuda
a pensar e levar com a gente. Entende? O que eu quero dizer assim, isso fica com a gente. Fica o cuidado da Thalita e os alertas, e fica também, digamos assim, eu vou pegar essas duas bases, o cuidado do Lucas e a sua vivência, fora os outros também que contribuíram. Então, eu quero agradecer, levo comigo essas ideias que, de alguma forma, vai reverberar e a gente vai tendo aprendizados nas nossas vidas, né? Obrigada, gente. Joana, se Quem sabe? despede? Boa. Não, só Agora sim. agradecer, obrigada, né? Tem alguém que queria falar? Motorola. Ah, não, tá entrando agora. Não, desculpa, eu que me enganei, achei que era uma mão levantada. Qual é o Instagram? Qual é o Instagram? O Instagram é Boas Práticas Mediação Escolar. Ele é aberto, a gente lá divulga os nossos próximos encontros, e a gente manda por lá também, e também os nossos grupos. Qualquer coisa, Mônica, tem o meu Instagram, Joana Figueira de Mello, tem o da Mônica Lobo, tem o Iso Vânia. Mônica Lobo, psicóloga. Isso. Vocês É. conseguem. Joana, só uma questão. A gente teve acesso, aí é uma pergunta mesmo, que pode ser, por enquanto não, depois e tal, mas para o Lucas, se a monografia dele pode ser liberada para esse grupo, aí no caso teria que ser, quando a gente põe nesse grupo de WhatsApp, muitas outras pessoas que não estão aqui podem ter acesso. Então, é uma pergunta que tudo bem se não for possível, mas só para a gente levantar. A minha monografia ela está disponível na página da UFRJ. É só botar o meu nome completo e o nome da minha monografia, que é Educadores do Gênero Masculino, Reflexões a partir de Estágio. E meu nome é Lucas Torres do Jeito, e você vai achar. Qualquer pessoa acha, tá lá na página da UFRJ. Tá? Obrigada. Vamos fechar, Joana? Vamos, Lucas, muito obrigada. Estava tentando botar a monografia aqui no grupo, para quem não tiver. Eles estão fechando, estão finalizando lá. Ó, vou botar. Botei aí a monografia para vocês poderem ter, já que o Lucas disponibilizou. Ai, que bom. E então, muito obrigada, Lucas, querido. Muito obrigada pelo convite. Sua fala foi maravilhosa. E espero você nos próximos encontros para contribuir. Claro, obrigada pela oportunidade, desde sempre, né? Desde lá da educação infantil, enquanto estagiária. Obrigado por tudo, pelo convite mais uma vez. E é isso, sucesso pra gente e muitos encontros como esse. Vamos transformar um pouco essa estrutura. Obrigada, Thalita, você foi fundamental. Obrigada, gente. Melhoras para a sua gripe. Melhoras! Obrigada, gente. Um ótimo final de semana para todos. Para vocês, obrigada.